Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. A consulta já ia atrasada e, para avaliar a pressão arterial, o braço daquela paciente necessitava de uma braçadeira XL, mas tal não estava à mão. Neste contexto, o uso de uma braçadeira normal pode resultar numa leitura cerca de 19 mm de mercúrio superior ao valor real, ou cerca de 5 mm de mercúrio superior, ou, pelo contrário, 4 mm de mercúrio inferior ao valor real. Caros colegas, no dia-a-dia, medir a pressão arterial de acordo com as regras, pés bem assentos no chão, pernas não cruzadas, as costas sem apoio, o silêncio, o repouso, a braçadeira adequada, por vezes pode ser algo difícil. E vem este quiz e este tema a propósito de um estudo interessante publicado na revista médica JAMA Internal Medicine. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado, com crossover, que tentou responder à seguinte pergunta: qual é o efeito da utilização de uma braçadeira de tamanho normal para medir a pressão arterial, independentemente do perímetro do braço de um indivíduo, nas leituras da pressão arterial quando se utiliza um dispositivo automático? Ora bem, como eu disse então, um ensaio clínico randomizado de adultos residentes na comunidade, com uma ampla gama de circunferências do braço, um estudo que decorreu entre março e outubro de 2021 em Baltimore, nos Estados Unidos. Os participantes foram recrutados em eventos de rastreio da pressão arterial, em espaços públicos, por exemplo, feiras de produtos alimentares. Também foram recrutados em residências sénior, através de brochuras em hospitais e clínicas e também por convite dos médicos que exercem naquela área geográfica. Do ponto de vista de intervenção, os participantes foram submetidos a uma medição tripla da pressão arterial, com braçadeiras de 4 tamanhos diferentes. O tamanho pequeno, que consideraríamos o S, o tamanho normal, que consideraríamos o M, o tamanho grande, o L, e o tamanho extra grande, o XL. Portanto, aqui o M corresponde ao tamanho normal, no fundo o tamanho que nós também dispomos no nosso consultório quando avaliamos a pressão arterial, e nas nossas unidades de saúde, digamos, é o tamanho por defeito. Todos os participantes foram avaliados com os 4 tamanhos, mas foram aleatorizados em 4 grupos diferentes para que a ordem com que passaram pelos diferentes tamanhos fosse diferente, o tal crossover. E isto ainda foi feito de tal forma a que o último tamanho da braçadeira era o adequado para a dimensão do braço de cada participante. Em relação aos marcadores, aos outcomes, o marcador primário foi a diferença entre a média da pressão arterial quando medida com uma braçadeira normal, o tal tamanho M, e a média da pressão arterial quando medida com a braçadeira adequada ao perímetro do braço de cada participante. O marcador secundário foi a diferença na pressão arterial ao usar braçadeiras pequenas ou muito grandes versus a braçadeira adequada ao perímetro do braço. Os investigadores conseguiram recrutar 195 participantes, uma amostra com uma vasta gama de perímetros de braço. O índice de massa corporal médio foi de 28,8. Curiosamente, apenas 28% dos participantes nesta amostra tinham um perímetro de braço para o qual a braçadeira normal, o tal tamanho M, seria a indicada. E mais de metade dos participantes, cerca de 55%, necessitaria de uma braçadeira L ou XL. Vamos então ao essencial dos resultados. A utilização de uma braçadeira de pressão arterial normal resultou, em média, numa leitura da pressão sistólica 3,6 mm de mercúrio mais baixa nos indivíduos que, de acordo com o perímetro do seu braço, necessitavam de uma braçadeira pequena.
Em contrapartida, entre os indivíduos que, de acordo com o perímetro do seu braço, necessitavam de uma braçadeira L ou XL, a utilização de uma braçadeira normal resultou em leituras de pressão arterial sistólica 4,8 mm de mercúrio e 19,5 mm de mercúrio mais elevadas, respectivamente. Estas diferenças são relevantes e foram estatisticamente significativas. E os autores tiveram ainda o cuidado de realizar subanálises por estratos para verificar se estas diferenças eram consistentes. Assim, analisaram os resultados em 4 estratos: pessoas com sistólica acima de 130, pessoas com sistólica abaixo de 130, pessoas com índice de massa corporal superior ou igual a 30 e ainda pessoas com IMC inferior a 30. E as diferenças confirmaram-se em todos os estratos. Para a nossa prática clínica, colegas, em que é que isto se traduz? Pois bem, isto significa que temos que estar muito mais atentos à adequação do braçal ou da braçadeira que usamos quando avaliamos a pressão arterial. Em pessoas com braços mais finos, um perímetro menor do braço, se usarmos a braçadeira normal, vamos obter uma pressão arterial inferior ao valor real dessas pessoas. Em pessoas com um perímetro maior nos seus braços, se usarmos a braçadeira normal, vamos obter uma pressão arterial superior ao valor real dessas pessoas. E essa diferença pode ser mesmo muito considerável, 19,5 mm de mercúrio acima no caso de uma pessoa que necessite de uma braçadeira XL e na qual usemos uma braçadeira normal. No limite, isto pode até levar ao tratamento desnecessário por termos um falso positivo no resultado da avaliação da pressão arterial. E era precisamente esta a resposta do nosso quiz. O braço daquela paciente necessitava de uma braçadeira XL, mas tal não estava à mão e, neste contexto, o uso, de acordo com este estudo, de uma braçadeira normal pode resultar numa leitura cerca de 19 mm de mercúrio superior ao valor real. Caros colegas, com este episódio partilhamos um link de acesso ao estudo aqui mencionado, um link de acesso ao site Target BP, um site com, digamos, a chancela da American Heart Association, onde podem ver uma tabela com as dimensões dos perímetros do braço e a dimensão da braçadeira indicada para cada perímetro. Também um link de acesso ao site Stride BP, este com a chancela da Sociedade Europeia de Cardiologia, onde podem consultar uma lista de esfigmomanómetros devidamente validados e disponíveis no mercado. Isto é algo útil para ajudar os nossos pacientes na escolha, na compra do esfigmomanómetro para a sua autovigilância da pressão arterial. E ainda um link com um pequeno GIF que mostra os cuidados a ter para a medição correta da pressão arterial. Uma pequena animação interessante e realizada pela secção americana da OMS, Organização Mundial de Saúde. Muito obrigado por nos ouvir, por estar aí desse lado. Fique bem, continue bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.